Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Fiz aqui dois vídeos. Na verdade é uma brincadeira meio séria, né? Para saber nesse início de temporada de 2024 quem tem o melhor elenco. Não é melhor time, melhor elenco, tá? E aí eu fiz um vídeo sobre a região Nordeste. Na minha opinião, quem é que tem o melhor elenco, tá? Porque se você for falar time, na minha opinião, você escolher qual o melhor time desse início de temporada é furada. Porque os times estão em pré-temporada, estão começando, times oscilando. Então você dizer qual o melhor time, na boa. E time no papel, na boa, não vale porra nenhuma. Time no papel não vale nada, tá? Então, eu não vou aqui ficar lá quem é o teu melhor time. Não. Quem é o teu melhor elenco. Então, elenco não é 11, obviamente, tá? Então, já fiz do Nordeste. Do Nordeste, se eu não estiver enganado, Fortaleza e Bahia eu coloquei muito próximos, mas eu acabei indo um pouquinho, acho que o Fortaleza, em relação a elenco, o Fortaleza leva ainda uma pequena vantagem em relação ao Bahia. Na região sul, eu também fiz. E na minha opinião, na região sul, o Inter, o elenco do Inter, o elenco que está sendo montado do Inter, leva também uma vantagem em relação aos seus principais concorrentes, no caso o Grêmio e Atlético Paranaense. E agora a gente vai falar aqui da região Sudeste. A região Sudeste é onde tem mais times, né? São 4 times do Rio na Série A, 4 times de São Paulo da Série A, porque o Santos caiu, e 2 times de Minas, já que o América Mineiro caiu. Então são apenas Cruzeiro e Atlético Mineiro, tá? Só para confirmar aqui, exatamente isso. Exatamente isso. Beleza? Então a gente vai fazer aqui uma comparação de elencos. Eu vou fazer uma comparação dividida, Minas, São Paulo, Rio. E vou fazer aqui rapidamente, sem muita explicação, simplesmente o meu gosto, o meu ponto de vista, de setor por setor, para ficar mais justo. Então vamos lá, galera. Deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? Então vamos lá, cara, vamos aqui começar por Minas Gerais, que tem 2 times. Vamos dar uma olhada aqui no ataque do Atlético Mineiro. O Hulk, Paulinho, Eduardo Vargas, Allan Kardec, Felipe Felício e Luiz Felipe, tá? Esse é o ataque. Ó, só para falar, Magalhães, tá faltando esse, tá faltando aquele. Eu tô olhando pelo SofaScore. Por quê? Eu fui fazer uma pesquisa nos sites dos clubes e a maioria tá desatualizado, tá? Tem jogadores que foram contratados que os clubes ainda não botaram na galeria de jogadores. Então não dá para mim ir pelo clube. Então eu tô indo pelo SofaScore, que tá sempre atualizando, beleza? Então Atlético Mineiro, Hulk, Paulinho, Eduardo Vargas, Kardec, Felipe Felício e Luiz Felipe. E vamos aqui pro Cruzeiro. Bom, Cruzeiro, o ataque do Cruzeiro. Gabriel Veron também pode jogar no meio, né, cara? Mas vamos lá. Gabriel Veron, Juan, Wesley, Rafael Elias, Rafael Silva, Rafael Bilu, Robert e João Pedro. Cara,
ataque do Atlético Mineiro e do Cruzeiro, na minha opinião, o ataque do Atlético é mais forte. Então vamos aqui pro meio de campo. Meio campo do Cruzeiro. Matheus Pereira, Arthur Gomes, Matheus Vital, Lucas Silva, Ramiro, Lucas Romero, Felipe Machado, Wesley Gasolina, Fernando Henrique, Ian Lucas, João Wellington Japa e Henrique Cardoso. Vamos aqui pro Atlético Mineiro, os meias. Gustavo Scarpa, Pavon, Pedrinho, Zaratio, Edenilson, Igor Gomes, Alan Franco, Patrick, Rodrigo, Bataglia e Otávio. Também Atlético Mineiro, para mim, o meio campo do Atlético Mineiro é mais forte. Vamos para a defesa. Do Atlético Mineiro, a defesa. Arana, Maurício Lemos, Saravia, Gemerson, Rubens, Bruno, Mariano, Rabelo e Vitor Reis. Vamos para o Cruzeiro. Cruzeiro, defensores. Marlon, Palácios, Kaique, William, Lucas Oliveira, João Marcelo, Zé Ivaldo, Neres e Juan. Também o Atlético Mineiro, na minha opinião, tem a melhor defesa. Pro gol do Cruzeiro é o Rafael Cabral. Do Cruzeiro é o Rafael Cabral. E do Atlético Mineiro, o Everson. Cara, o goleiro. O goleiro eu acho muito parelho. Então, eu dou um ponto para cada um. Então, o Atlético Mineiro ganhou no ataque, no meio e na defesa. E empatou no caso do gol. Então ficou 4-1 pro Atlético Mineiro. Então, na minha opinião, de Minas, quem tem o melhor elenco é o Atlético Mineiro. Beleza? Então, vamos aqui agora para São Paulo. Vamos lá para São Paulo. E a mesma coisa. Os 4 de São Paulo. Bragantino, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Vamos aqui para o ataque do Bragantino. Bom, o ataque do Bragantino tem Sacha, Borbas, Vitinho, Bruninho, Sorriso, Gabriel Novaes e Cauê. O São Paulo, o ataque do São Paulo. Caleri, Luciano, Ferreirinha e Juan. São esses os atacantes, né? Do São Paulo. São esses 4. Tudo pelo SofaScore, só para lembrar, tá? Ataque. Deixa eu pegar aqui. Ataque do Corinthians. Yuri Alberto, Matias Rojas, Ângelo Romero, Gustavo Silva e Giovani. Yuri Alberto, Matias Rojas, Romero, Gustavo Silva e Giovani. E o Palmeiras, o ataque: Hendrick, Rony, Estevão, José Lopes, é o Lopes, né? Luiz Guilherme, Bruno Rodrigues e Breno Lopes. Bom, olhando os ataques, pra mim, o do Palmeiras, não vou colocar aqui segundo, terceiro lugar. Pra mim, o do Palmeiras é o melhor ataque. Então, 1 ponto pro Palmeiras. Vamos aqui pra meio de campo. Palmeiras, Rodrigo Veiga, Rafael Veiga, Dudu. Dudu é atacante, né, cara? Dudu é atacante. Mas Dudu, Richard Rios, Gabriel Menino, Zé Rafael, Eduardo Atuesta, Aníbal Moreno, John e Fabinho. Corinthians, Paulinho, Gabriel Moscardo, Fausto Vera, Rodrigo Garro, Maicon
Guilherme Biro, Wesley, Matheus Araújo, Raniele, Kaique, Guilherme Henrique e Cauã. São Paulo, Rames Rodrigues, Lucas Moura, Galopo, Luiz Gustavo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Wellington Rato, Alisson, Mendes, Michel Araújo, Luan, Nicão, Eric, Thales, Rodriguinho e Bobadilha. E o Bragantino, os meias, Matheus Fernandes, Luca Evangelista, Elinho, Ramires, Mosqueira, Vitinho, Ignácio, Jadson, Raul, Gustavinho e Caicedo. Bom, para mim os dois melhores meio de campo é do São Paulo e do São Paulo e do Palmeiras. São Paulo e do Palmeiras. Então, deixa eu pegar aqui, do Corinthians já tirar. São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras. E aí não é time, é elenco, tá? Elenco. Como elenco de meio campo, cara, como elenco de meio campo, foi difícil. Cara, é muito parelho os dois elencos de meio campo de Palmeiras e São Paulo. Eu vou dar um ponto para cada um, tá? Então Palmeiras fica com 2 pontos e o São Paulo com 1. Agora vamos... Ih, rapaz, eu dei mole aqui, eu apaguei. Deixa eu pegar aqui. Botar o Bragantino de novo, que eu dei mole. Dei mole. Bragantino. E dei mole, eu apaguei aqui. E Corinthians. Vamos lá. Vamos pegar aqui a defesa do Coringão. Vamos pegar a defesa do Corinthians. Pegar aqui a defesa do Corinthians. Sistema defensivo do Corinthians. Lucas Veríssimo já meteu o pé, né? O Veríssimo não tá mais. Então aqui também tá desatualizado. Fagner, Torres, Palácios, Gustavo Henrique, Bidu, Caetano, Rafael Ramos, Raul Gustavo, Hugo, Gabriel Caipira, Iago, Rafael Venâncio e Guilherme Pelagrin. O Red Bull, sistema defensivo. Sistema defensivo. Ortiz, Capixaba, Cândido, Natan, Andrés Hurtado, Leonardo Help, Douglas Mendes, Eduardo Santos, Lucas Cunha e Felipe Moura. Vamos aqui para o São Paulo, sistema defensivo. Rafinha, Arboleda, Ferrarese, Diego Costa, Alan Franco, Wellington, Igor Vinícius, Patrick Moreira e Matheus Belém. E o Palmeiras, a defesa, Gustavo Gomes, Piquerez, Murilo, Marcos Rocha, Mike, Caio Paulista, Luan, Vanderlan, Kaique Neves, Gustavo Garcia e Michael Augusto. Cara, eu gosto muito da defesa do Bragantino. Gosto muito da defesa do Bragantino. Mas pra mim, a melhor defesa é do Palmeiras. Tá? O melhor sistema defensivo, o melhor elenco de defesa do Palmeiras. Então Palmeiras 3, São Paulo 1. E aí, vamos pros goleiros. Do Palmeiras é o Everton, tá? Do São Paulo é o Rafael. Do Bragantino é o Cleiton. E do Corinthians é o Cássio.
Cara, tem dois monstros aí, né? O Everton do Palmeiras e o Cássio do Corinthians. Também vou dar empate. Então fica o Palmeiras com 3 ou 4 pontos, o São Paulo com 1 ponto e o Corinthians também com 1 ponto. Então, na minha opinião, dos times de São Paulo, quem tem o melhor elenco é o Palmeiras, tá? Então quem tem o melhor elenco, pra mim, é o Palmeiras. Deixa eu tirar isso aqui, então. Os outros. São Paulo. Foi. Palmeiras. Agora vamos pro Rio de Janeiro. Deixa eu ver quanto tempo já tem. Vamos aqui pro Rio de Janeiro. Não, ainda dá pra fazer legal. Vamos aqui pro Rio de Janeiro. Vamos começar pelo Vasco da Gama. Vamos aqui pelo ataque do Vasco da Gama. Ataque do Vasco da Gama. O Vasco da Gama tem, até o prezado momento, pela soft score, o Veguete, Gabriel Peck, Rian. Eu não sei se o Gabriel Peck ainda tá no Vasco, tá? Escutei alguma coisa que ele tinha saído. Ryan, Orelhano, David, Eric Marcos, Léo Jacó e Cauã Paixão. Esse é o ataque do Vasco. Vamos aqui pro ataque do Botafogo. Tiquinho, Matheus Nascimento, Janderson e Valentim. Na verdade, o Jefinho também joga de atacante, né? O Segovinha também joga de atacante, né? Eu vou colocar o Jefinho e o Segovia como atacante, tá? Tiquinho Soares, Matheus, Janderson, Adamo, Segovia e Jefinho. Pra mim, eles são atacantes, tá? Apesar do Segovinha jogar na seleção do Paraguai, quando jogou na divisão de base pelo meio, mas eu vejo ele mais como atacante, tá? Pelo lado do campo. E o Jefinho pelo outro lado, tá? Fluminense. Ataque do Flusão, campeão da Libertadores. Germancano, John Kennedy, Cauã, Lelê, Ione Gonzalez, Isaac e Alexandre Jesus. Esse é o ataque, tá? Germancano, John Kennedy, Cauã, Lelê, Ione Gonzalez, Isaac e Alexandre Jesus. E o ataque do Flamengo, vamos aqui, ataque do Flamengo, tem Gabriel Barbosa, Pedro, Bruno Henrique, Everton, Matheus Gonçalves, Verton, Thiaguinho, Peterson e Pedro Henrique, né? Ah, e tá faltando aqui, cara. Tá faltando o Luiz Araújo. Tá faltando o Luiz Araújo aqui. Aqui nesse... nesse time aqui. A não ser que botaram ele de meio de campo. Ele não é meio de campo. Ele é atacante. Então, o Luiz Araújo. Bom, então, ataque por ataque, elenco. Aí, sei que a torcida do Fluminense vai falar, pô, mas temos o Germancano e o Kennedy. Tá, são dois grandes jogadores. Talvez se eu fosse pegar só 2 atacantes, talvez o do Fluminense levasse vantagem em relação ao Flamengo. Mas a gente tá falando de elenco. O elenco de ataque do Flamengo é melhor do que o do Fluminense, tá? Então, pra mim, 1 ponto pro Flamengo em relação ao elenco do ataque. Vamos aí pro meio de campo. Meio campo do Flamengo. Arrascaeta, Gerson, De La Cruz, Pulgar, Vitor Hugo, Thiago Maia, Alan, Lohan, Igor Jesus, Caio Vinícius, Jean Carlos, Daniel Rogério, Rian e Peterson. Vamos aqui, meio campo do Fluminense. André, Renato Augusto, John Arias, Ganso, Keno. O Keno também é atacante, cara, no Fluminense. O Keno também é atacante. Davi Terãs, Martinelli, Alexander, Lima, Gabriel Pires, Danielzinho, Thiago Santos, Arthur, Wallace, Edinho e Gustavo.
Meia do São Paulo, do Botafogo. Savarino, Eduardo, Tietê, Patrick, Vitor Sá, que também é atacante, Júnior Santos também é atacante, Marlon Freitas, Danilo Barbosa, Hernandes, Montes, Raí, Breno e Emerson Lima. E o Vasco da Gama, o ataque, o meia, Paier, Marlon Gomes, Adson, Jair, Praxedes, Paulinho, Rossi também atacante, Zé Gabriel, Serginho, Patrick De Luca, Cauã, Rodrigo, porra, mas tem gente, Matheus Carvalho, Matheus Ferreira, Zucarello, Lucas Eduardo e Igor Toledo. Cara, pra mim os dois ataques, os dois meio-campos melhores, muito parelhos, elenco, é de Fluminense e Flamengo. Pra mim, Fluminense e Flamengo tem o meio-campo muito parelho, muito qualificado, de muita qualidade técnica. O Fluminense não apareceu aqui o Douglas Costa. O Fluminense não apareceu o Douglas Costa aqui. Não apareceu o do Douglas Costa ainda. Nem no ataque e nem o meio de campo. Mas mesmo assim, do ataque, pra mim o elenco do Flamengo é melhor. Meio de campo, acho muito parelho o meio campo de qualidade, tanto de Flamengo quanto do Fluminense. Então vou dar um ponto para cada um. Então tá 2 pontos pro Flamengo, 1 ponto pro Fluminense. Vamos para defesa. Pegar a defesa aqui do Vasco da Gama. Defesa: Medel, João Vitor, Piton, Léo, Puma, Maicon, Rojas, Capasso, Paulo Henrique, Miranda, Zé Vitor, Leandrinho, Julião, Lincoln, Victão, Toledo, Luiz Gustavo, Marinho, né? E Luiz Gustavo e Paulinho. Botafogo, sistema defensivo: Bastos, Rafael, Marçal, Wilson, Manafá, Madeu, Lucas Alder, Alexander Barbosa, Hugo, Jefferson, Maciel e Jefferson. Fluminense: Marcelo, Felipe Melo, Guga, Marlon, Samuel Xavier, Calegari, Diego Barbosa, David Braz, Manuel, Cristiano, Antônio Carlos, Luan Freitas, Marcos Pedro e Johnny. Setor defensivo do Flamengo: Davi Luiz, Ayrton Lucas, Léo Pereira, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Varela, Wesley, Pablo, Noga, Cleiton, Santiago, Zé Wellington, Luciano e Victor Thiago. E aqui não tá o Vinha, né? Que faz parte do elenco. Foi comprado pelo Flamengo. Deixa eu ver elenco aqui, cara. Cara, também acho muito parelho. O sistema defensivo do Fluminense e do Flamengo são muito parelhos. São superiores de Botafogo e Vasco, mas são muito parelhos. Muito parelhos. Então, coloco empate também o sistema defensivo do Fluminense e Flamengo, na minha opinião. Então, ficando 1 ponto para cada um. Então fica 3 pontos pro Flamengo, 2 pontos para o Fluminense. 2 pontos para o Fluminense. 3 pontos pro Flamengo, 2 pontos para o Fluminense. E Botafogo e Vasco, 0. Vamos aqui para goleiro. O Flamengo tem Agostinho Rossi e Matheus Cunha, os dois. O Fluminense tem Fábio e Felipe Alves. O Botafogo tem Gatito e João Victor e Gabriel. E o Vasco tem tem uma porrada de goleiro aqui, cara. Tem Léo Jardim, que é muito bom goleiro. Léo Jardim, muito bom goleiro. Felipe Gabriel. Cara,
Se eu fosse pegar por goleiro individual, né? Individual, eu escolheria o Fábio, do Fluminense. Tá? Goleiro, escolheria o Fábio. Mas aí você tem que pegar o titular e o reserva. Né? Eu acho que no conjunto titular e reserva, porque os 4 goleiros principais são muito bons. Né? O do Vasco, do Botafogo, o Gatito, o Fábio, o do Flamengo, que é o do... e veio do Boca Júnior, o Agostinho Rossi. São 4 grandes goleiros. O Rio de Janeiro tem 4 grandes goleiros. Tá? Que se eu fosse olhar só pelos goleiros, talvez eu desse uma vantagem pro Fábio. Mas aí eu tenho que olhar pro elenco. Tá? Então vamos pegar os 2 primeiros. Olhando pelo elenco dos 2 goleiros, na minha opinião, o Flamengo leva uma vantagem. Não pelo goleiro principal, mas pelo goleiro reserva. Porque pra mim o Matheus Cunha, tá? É melhor do que o Felipe Alves, que o Fluminense contratou agora. Felipe Alves, na saída de bola é muito bom, mas debaixo do gol ele falha muito. Ele é melhor que o John Victor, que o Igor Gabriel, do Botafogo. E ele é melhor do que o Felipe Gabriel, o Raus, do Vasco. Então, na questão de desempate, eu vou pelo reserva. Então, para mim, o reserva do Flamengo é melhor do que o reserva do Fluminense, Vasco e Botafogo. Então, na minha opinião, aqui no Rio de Janeiro, quem tem o melhor elenco, tá? Para mim, é o Flamengo. Então, vamos lá. Em Minas, Atlético Mineiro. São Paulo, Palmeiras. E no Rio, Flamengo. Então vamos lá agora, rapidamente, ver se dá, pra ver se não vai ficar aqui 100 minutos essa porra. Não. Vamos aqui, rapidamente, na minha opinião, escolher quem é que tem o melhor elenco dentre os 3 que sobraram. Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Vamos aqui pro ataque do Atlético Mineiro. Ataque do Atlético Mineiro. Tem Hulk, Paulinho, Vargas, Kardec, Felipe, Luiz Felipe. Você tem... cadê? Hulk, Paulinho, Vargas, Kardec, Felipe, Felipe Felício, Luiz Felipe. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui embaixo que seja atacante. Não. Ataque, Palmeiras. Ataque, Palmeiras. Henrique, Rony, Estevão, Lopes, Guilherme, Bruno Rodrigues, Breno Lopes. Aí você tem o Dudu também, né? Você tem o Dudu. E do Flamengo, o ataque. Flamengo. Gabriel Barbosa, Pedro, Bruno Henrique, Everton, Matheus Gonçalves, Verton, Thiaguinho, Peterson e Pedro Henrique. E o Luiz Araújo. Cara, elenco de ataque. São 3 grandes elencos de ataque. Mas pra mim, elenco, o melhor elenco, na minha opinião, é do Flamengo. Tá? Então 1-0. Flamengo. Vamos pro meio de campo. Meio de campo do Flamengo. Arrascaeta, Gerson, De La Cruz, Pulgar, Vitor Hugo, Thiago Maia, Alan, Lohan, Igor Jesus, Caio Vinícius, Jean Carlos, Rogério, Rian e Peterson. E a defesa do Flamengo, ainda esqueci. Não. A defesa é outra coisa. Meia do Palmeiras. Veiga, Richard, Menino, Zé Rafael, Eduardo Atuesta, Moreno, John e Fabinho. E do Atlético Mineiro, Scarpa, Pavon, Zaratio, Edenilson, Igor Gomes, Alan Franco, Patrick, Pataglia e Otávio. Porra, bicho. 3 meio de campo pesado. 3 meio de campo pesado, cara. É difícil de você escolher. 3 meio de campos ali complicados, cara. Mas eu também vou
pelos suplentes. Eu vou aqui escolher pelos suplentes, tá? Quem tem mais opção ali na hora da troca. Cara, complicado, cara. É muito parelho meio de campo. Muito parelho meio de campo. Muito parelho mesmo meio de campo dos três times, cara. Muito parelho, parceiro. Muito parelho. Muito parelho. Mas eu acho que cara, o Flamengo, o meio campo do Atlético Mineiro é muito forte também, né, cara? E tem boas opções, cara. Tem boas opções no meio. Porra, difícil, cara. Difícil. Eu vou ser bem sincero. Eu acho o meio campo do Atlético Mineiro melhor do que o do Palmeiras, tá? Eu acho que o elenco de meio campo do Atlético Mineiro é melhor do que o Palmeiras em quê? Não nos titulares, mas no elenco. No conjunto, o Atlético Mineiro é melhor do que o do Palmeiras. E aí eu fico entre o do Atlético Mineiro e do Flamengo, o meio campo de opções de elenco. Então, cara, eu vou dar um ponto para cada um. Então o Flamengo fica com 2 pontos, Palmeiras com 1 e Atlético Mineiro também com 1. Tá? Então, Flamengo com 2 pontos, Palmeiras com 1 ponto e o Atlético Mineiro com 2 pontos. Vamos pro setor defensivo. Guilherme Arana, Maurício Lemos, Saravia, Gemerson, Rubens, Bruno Fux, Mariano, Rabelo e Vitor Reis. Palmeiras, Gustavo Gomes, Piquerez, Murilo, Marcos Rocha, Mike, Caio Paulista, Luan, Vanderlan, Kaique, Gustavo Garcia, Michel Augusto. E o Flamengo, sistema defensivo, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Vinha, Léo Pereira, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Varela, Wesley, Pablo, Noga, Cleiton, Santiago, Zé Wellington, Lucian e Victor Thiago. Cara, vale que parada indigesta. São 3 elencos pica, parceiro. 3 elencos foda, mano. 3 elencos foda. Eu acho que você pegar os titulares, caralho, é muito parelho, parceiro. Vai ter um desequilíbrio, um que vai levar melhor em um zagueiro, outro vai levar melhor na lateral. Cara, pica. É complicado, cara. Complicado. Bem complicado. Porra, difícil, bicho. Muito difícil fazer essa comparação, cara. Muito difícil fazer essa comparação. Porém, acho que dos 3, o que está um pouquinho abaixo, é do Atlético Mineiro. Então coloco Palmeiras e Flamengo ali, mais parelho o sistema defensivo, o elenco, tá? O elenco. Principalmente agora, ó, na minha opinião, se o Flamengo não contrata o Vinha, pra mim o sistema defensivo do Palmeiras era o melhor. Mas com a chegada do Vinha no Flamengo, isso deu uma equilibrada, tá? Então vou colocar o sistema defensivo do Flamengo também junto com o do Palmeiras, tá? Então mais um ponto para cada um. Então, na minha opinião, o Flamengo com 3 pontos, Palmeiras com 2 e o Atlético Mineiro com 1, tá? E agora vamos aqui pros goleiros. Goleiro do Flamengo é o Agostinho Rossi e o Matheus Cunha. Do Palmeiras, o Everton e o Lomba. E do Atlético Mineiro, o Everson e o Matheus Mendes. Bom, desses 3 aí, pra mim, o que tem um conjunto de goleiros mais fraco não, mas que tá um pouquinho abaixo por causa do reserva, é o do Atlético Mineiro. Então eu fico com o do Palmeiras e do Flamengo. O Palmeiras tem o Everton, goleiraço, e o Marcelo Lomba, tá? E o Marcelo Lomba. Ali como reserva. E o Flamengo tem o Rossi e o Matheus Cunha.
Na minha opinião, o conjunto de goleiros do Palmeiras é melhor. Então eu dou mais um ponto pro Palmeiras. Então fica o Flamengo com 3, o Palmeiras com 3 e o Atlético Mineiro com 1. Tá? E aí, como é que vai desempatar? Pô, se eu for pegar pelo técnico, vai ficar empatado de novo. Se eu for pegar por técnico, vai empatar de novo. Onde é que está o desempate? Cara, fica difícil você desempatar. Desempatar pela defesa, pelo ataque, pelo meio, pelo goleiro. Então, cara, eu vou, na minha opinião, na região sudeste, na minha opinião, tá? Existe um empate técnico. Entre os elencos de Flamengo e Palmeiras. Mas se você for descartar o goleiro, tá? Se você for descartar o goleiro, é o do Flamengo. Tá? Mas eu acho que tem um empate técnico. Aí. O Palmeiras leva vantagem em alguns aspectos e o Flamengo em outro. Agora vamos lá. Se você pegar o time titular do Flamengo e o time titular do Palmeiras, os 11 do Flamengo com os 11 do Palmeiras, que aí seria o que eu iria fazer para esse desempate, tá? De elenco, pegando pelos 11 titulares, na minha opinião, os 11 titulares do Flamengo é melhor do que os 11 titulares do Palmeiras. Tá? Se eu for fazer o desempate, pegando os 11 titulares que estão jogando hoje, para mim, o time do Flamengo, os 11 titulares do Flamengo, levam uma pequena vantagem em relação ao Palmeiras. E aonde é que está a vantagem? No meio de campo. O meio de campo do Flamengo hoje é com Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz. Esse meio campo leva vantagem em relação ao meio campo do Palmeiras. Então, para não ficar empatado, tá? A minha divisão vai ser pelos 11. Então, na minha opinião, o melhor elenco do Sudeste é o do Flamengo. Mas isso é uma questão de desempate dos 11. Mas eu vejo um empate técnico, muito parelho, Flamengo e Palmeiras. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!